Olá, meus irmãos, graça e paz. Como é bom estar com vocês novamente. Estamos hoje na nossa primeira lição do ano e antes de mais nada, eu quero te convidar a persistir, a aguardar no Senhor com paciência, porque o nosso Senhor, Ele tem cuidado de nós e esse há de ser um ano onde a presença do Senhor há de estar em nossa casa, em nossas vidas, por mais que às vezes as dificuldades estejam por aí, e muitas vezes estão, vamos ter fé que o Senhor durante esse ano de 2021, mais uma vez, vai estar comigo, com você e com a sua família. E a Bíblia é onde a gente pode tomar essa força, né? A Bíblia, ela nos dá todo dia um remedinho, né? Todo dia ela nos dá um remédio homeopático, que é todo dia que a gente lê, a gente se fortalece, a gente cresce diante do Senhor. Hoje temos um assunto, né? A lição 10 fala sobre a resistência às seitas e heresias. E antes de mais nada, vamos orar, né? Convido você a fechar seus olhos aí para a gente poder orar. Deus meu, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por mais um dia de vida em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo meu irmão, pela minha irmã, que nessa manhã vai estar estudando a lição. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Sua palavra que nos sustenta, que nos conduz. Nos dê um dia abençoado. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então, o tema de hoje é seitas e heresias. E o que vem a ser, antes de mais nada, o que vem a ser seita, heresia, o que isso quer dizer para você? Tem uma definição aqui que nós podemos dizer que heresia é tudo que distorce do padrão de Deus. Tudo que não é de Deus, que nos é ensinado, todo ensino que distorce da Bíblia, todo ensino que distorce da Bíblia, isso é uma heresia. E a gente precisa estar atento porque a heresia pode ser algo que é muito claro aos nossos olhos, mas às vezes não. Às vezes a heresia, o ensino, né, ele pode passar de uma forma bem suave em nossa vida. Só que Provérbios 16, versículo 25, diz o seguinte. Eu quero ler alguns versículos para vocês nessa manhã. Provérbios 16, versículo 25, diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Há um caminho que pode até parecer direito para nós, mas no fim de tudo, esse caminho ele leva à morte. E, infelizmente, as heresias elas levam à criação das seitas, né? Não são religiões, são seitas, são grupos, são visões, são ensinos que querem por muitas vezes pregar a verdade, mas nós sabemos que a verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus. Então, a gente tem que estar sempre muito atento quanto às seitas, quanto às heresias. Eu quero dizer para você que no final da lição eu vou mandar 3 links para vocês, sendo que um dos links, o primeiro que eu vou mandar, ele é bem bacana de vocês darem uma lida, darem uma estudada, esse link fala das seitas que a gente tem hoje, no dia a dia, que estão perto da gente, que às vezes as pessoas estão nos oferecendo como o caminho, mas na verdade é o caminho que leva à morte.
Por quê que Provérbios está dizendo que esses falsos ensinamentos, por que está dizendo que há caminho que parece direito, mas leva à morte? Porque nós precisamos ter a certeza de que há um único caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Qualquer pessoa que pregue que há vida eterna por outro caminho, que há luz em outro caminho, isso não é verdade, isso é uma heresia que está te levando à seita. Hoje em dia a gente tem muitas religiões que são seitas, e às vezes a gente pensa que aquilo lá é uma igreja, que lá está tudo certinho, que o evangelho é pregado. Às vezes eles pegam trechos do evangelho, mas não é a palavra fiel do nosso Senhor. Nós temos aqui alguns versículos, por exemplo, João 1, versículo 18, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Nós conhecemos a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E o caminho que nos leva à paz foi Jesus Cristo, né? É Jesus Cristo. Esse caminho é que nos leva a Deus. João 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade, e a palavra é a verdade. Algumas seitas, algumas heresias, eles trazem livros, trazem ensinamentos, trazem apostilas, trazem folhetos, aonde ali eles querem trazer a verdade. Mas aquela verdade que está escrita ali, muitas vezes ela é compilada por homens. Por exemplo, os testemunhas de Jeová. Tem muita coisa ali que vem da Bíblia, realmente, mas o tema central não é bíblico, não é a palavra. Então, aqui em João diz o seguinte: santifica-se na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Se você quer saber se você está no caminho correto, se você está numa igreja correta, graças a Deus a nossa igreja, ela prega a verdade, o nosso pastor, ele pega a palavra de Deus. Você pode ver em todas as mensagens dele que ele só fala da palavra, ele ensina o caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Mas infelizmente tem muitas coisas por aí, muitas heresias por aí, onde a gente não vê que realmente está sendo pregado a verdade. E o estudo fala da resistência às heresias e fala do apóstolo Paulo, né, que a gente já falou isso aqui, que ele foi o apóstolo dos gentios e ele teve muita dificuldade, ele teve uma luta muito forte, porque ele pregava o evangelho, as pessoas se convertiam, mas os judeus vinham trazendo aquilo que antes de convertido as pessoas viviam. E o judaísmo ele vinha tentando, de certa forma, tirar a essência do cristianismo. E aí o apóstolo Paulo vinha e pegava, batia forte nesse sentido, porque o apóstolo Paulo, depois do encontro com Cristo, ele entendeu que a única palavra, o que salva, é o evangelho de Cristo apenas. E ele tem muita dificuldade para tratar com os judeus, né, a respeito dessa verdade. E o apóstolo Paulo tenta colocar, ele coloca, na verdade, ensina que há uma fé universal. E a fé universal é Cristo Jesus, é o evangelho de Cristo Jesus. E o Paulo, ele brigou com todas aquelas pessoas, com os
judaizante, né? Nessa questão, porque ele com toda a sua força, ele pregou o evangelho, né? Para que as pessoas, para que a nova criatura viesse a existir. E Paulo, ele brigava nessa questão de judaizar o evangelho, porque os judeus, de certa forma, eles queriam ensinar algo que era mentira, porque existe o ensino da lei, mas quando Cristo veio, tudo mudou. A partir de então, ficou bem claro que o que salva é Cristo Jesus. Só que os judeus, eles queriam continuar trazendo todo aquele entendimento deles para dentro do evangelho. Só que o que salva é unicamente Cristo e não mais fazer aqueles ritos e aquelas obediências a obediência que estava fora da Bíblia que os judeus queriam trazer. Ou seja, os judeus queriam judaizar o cristianismo. Ricardo, e o que significa judaizar o cristianismo? Hoje a gente ainda vê isso, a gente escuta isso. E infelizmente algumas igrejas hoje estão utilizando de ritos, de ideias dos judeus que hoje não mais se aplicam. Então, eles queriam judaizar o evangelho, né, trazendo as práticas antigas, dizendo que os gentios que se converteram, eles deveriam praticar os rituais, que eles deveriam usar o aparato, que eles deveriam observar o misticismo que existia, que os gentios e os judeus que se converteram, eles teriam que fazer a circuncisão. E Paulo pregava algo totalmente diferente disso. Paulo, que foi judeu, ele pregava algo diferente daquilo que ele viveu, porque ele teve um encontro com Cristo Jesus. Então ele pregava que o caminho era o evangelho puro e simples. Ele pregava que aquele texto que Jesus disse aos discípulos de João, que está lá em Mateus 9, se você puder abrir aí, Mateus 9, versículo 17. Mateus 9, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Mateus 9, versículo 17. Jesus falou para os discípulos de João assim: não se põe vinho novo em odres velhos. Odres eram os vasilhames, né, onde se guardavam o vinho. Então, nem se põe vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, o vinho se derrama e se perde os odres. Mas o vinho novo se põe em odres novos, porque assim juntos ambos se conservam. Jesus é esse vinho novo. Ele trouxe uma nova aliança. E isso só pode funcionar pela fé. Então, essa questão de se observar, de obedecer os costumes, né, os ritos judeus, já não valia mais, não tinha mais valia. Então, Jesus estava batendo com eles e ensinando aos gentios que a nova aliança é feita através da fé em Jesus Cristo, né? O vinho novo se põe em odres novos. E nós, na conversão com Cristo Jesus, nos tornamos esses odres novos e recebemos o Espírito Santo em nossa vida. Paulo, podemos dizer assim que Paulo ele era um evangelista, ele era um missionário, né? Ele pregava, ele fazia missões, ele viajava fazendo missões, ele era um teólogo,
estudioso, e ele era um apologista. Apologista. E esse é um ponto importante. Nós precisamos ser apologistas. O apologista é aquele que defende. Então, além de evangelista que você precisa defender a verdade. E a verdade é a Bíblia. Defender para que as pessoas não vivam em heresia, não vivam nas seitas. E Paulo, ele era um apologista, ele defendia, ele brigava porque às vezes ele tinha que fazer isso, ele defendia a palavra de Deus. E todos nós precisamos ser esses apologistas. Mas para a gente ser, a gente precisa entender, ter isso em nosso coração, que a palavra é aquela que nos leva ao caminho. Deus é o nosso único e verdadeiro caminho. E assim como Paulo viveu em uma época que ele tinha que pregar em todo o tempo, que a palavra do Senhor era a verdade, nos dias de hoje, nós também vemos aí muita coisa acontecendo. Nós vivemos em uma época onde, como vou dizer isso, é bonito ser politicamente correto. E muitas igrejas, ou muitas heresias, muitas seitas, estão sendo assim. Você tem que ser politicamente correto. Eu vou bater aqui vou falar de 2 pontos aqui. São pontos que são verdades nos dias de hoje. A criação dos filhos, né? Não dá para ser politicamente correto. A palavra de Deus ensina. A questão do homossexualismo não dá para ser politicamente correto. A palavra ensina, né? Entre outros assuntos mais, né? A questão de que Cristo é o caminho, sim, ele é o caminho, não dá para ser politicamente certo. A questão do, isso não é pecado, isso é um pecadinho. Não dá para ser politicamente certo. E hoje há muitas seitas, muitas heresias que são politicamente certas. Então, não vivem o evangelho por completo. O evangelho, ele traz conflito. Ele traz conflito. Não tem como a gente ser evangélico e não passar por conflito. Não tem como. Se você se você tem algo na sua frente que é errado, quando você foge desse conflito, você acaba, ou de repente você entra no assunto e trata ele junto com os outros, você está fugindo do conflito. E a Bíblia, ela é a palavra, ela é a verdade. Então a gente não pode dizer que isso é assim mesmo. Isso às vezes é ser politicamente correto. É assim mesmo. Não, a Bíblia diz que é errado. Então se a Bíblia diz que é errado. E Paulo estava tendo problema lá com os judaizantes, a situação era outra, né? Por conta dos ritos, do que eles diziam a respeito da união, né? Em relação ao Evangelho. Mas hoje, em nossos dias, nós também vemos coisas assim. Nós vemos aí muitas seitas e heresias entrando no nosso dia a dia. As heresias, em muitas denominações, elas não falam de Cristo, né? Elas não falam de Cristo. Elas mostram um Cristo que às vezes é insuficiente. O nosso Cristo, ele é suficiente para todas as coisas. Você quer saber se aquilo ali é uma heresia ou não é? Tem muitas denominações, muitas igrejas, né, vamos dizer assim, que elas falam que Cristo salva realmente. Você é salvo. Mas as pessoas são salvas, mas ficam presas ainda em demônios, né? Ficam presas por maldições de palavras. Existe a maldição hereditária, né?
Então, isso não é uma verdade, porque quando você encontra Cristo Jesus, Cristo é suficiente para a tua vida. Cristo é suficiente para a tua vida. Se Cristo não é, nessa religião, não é suficiente, isso é uma heresia, né? Existem heresias que você precisa de uma reza forte, eu vou te dizer. Tem igrejas que são heréticas. Você tem que ir para lá para receber uma oração forte, vivem nisso. Isso não é verdade. Cristo é suficiente. Você precisa passar pelo pai espiritual, por um guru, né? Isso no dia de hoje, a gente vê muito disso. E entre outras coisas mais, né? Existem seitas aí que falam, que pregam um demônio forte, eles falam o tempo todo do demônio, do inimigo, e parece que está pregando um Cristo que é fraco. Mas o nosso Senhor, ele é mais do que suficiente para todas as coisas. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando a gente está em Cristo, nós somos novas criaturas, e Cristo é suficiente, é mais do que suficiente para as nossas vidas. Basicamente, em todas as heresias, quase todas as heresias, Cristo ele não é suficiente. Então, se algum dia você estiver ouvindo uma pregação, uma palavra, ou for em alguma igreja e perceber que a mensagem não é cristocêntrica, que Cristo não é o centro, ou que Cristo não é o suficiente, não é necessário, que tem coisas a mais do que isso, porque tem seitas que deixam isso claro, mas tem outras que isso é um pouco passa desapercebido. Isso é uma mentira. Então, se é mentira, não é a palavra de Deus, não é a Cristo como centro de tudo. Eu vou enviar para os irmãos aqui alguns links, né? Vou mandar já para os irmãos, mas tem um aqui que fala de algumas... o título é 8 principais seitas derivadas das igrejas protestantes. Tá? Mas quando chegar na 8ª, você, por favor, não leve esse ponto como uma heresia, tá? Mas aí a gente vê aqui algumas heresias como a Sociedade dos Amigos. Aí vocês vão ver aqui falando da doutrina. Você vai ver os Mormons. Aqui, se eu não me engano, aqui na Rio Grande mesmo, tem uma igreja dos Mormons, que é a mesma da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aqui fala do Exército da Salvação. Muito interessante vocês verem isso, porque o que é bem interessante é que quase todas essas seitas, elas vêm de igrejas batistas, igrejas presbiterianas, igrejas metodistas, pessoas que eram das igrejas tradicionais como a gente, mas deixaram essas coisas entrarem em suas vidas, em sua vida. Exército da Salvação, ciência cristã, hoje a gente está ouvindo muito a respeito disso. Nós vemos aqui os adventistas, porque tem pontos que faz com que aquela religião se torne uma seita. Se não for seguir a palavra por completo, tá errado. Fala dos testemunhos de Jeová. Tá bom, irmãos? Então, daqui a pouquinho vocês vão estar recebendo essa lição, que vocês estudem aí com carinho. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.